telefone? É, coach é coach. Que lindo. E aí, meu povo, eu sou a Monique. Oiê, eu sou a Shelly. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Mandy. E eu estou com essas maravilhosas aqui comigo pra gente contar 5 diquinhas pra gente poder começar na resina epóxi. São dicas top e assim, cada vídeo tem 5 dicas. Então lá no meu canal tem 5 dicas, no canal da Shelly 5 dicas e aqui no canal da Monique mais 5 dicas. Então pega o pega o papel e caneta e anote. Vem. Essa foi a vinheta? Boa! Nós girando assim, ó. Um efeito. Então vamos lá, a primeira diquinha que a gente tem nesse vídeo é sobre a diferença das viscosidades e espessuras. Tem muita gente que confunde um pouco das duas, mas são coisas bem diferentes. Sim, bem diferentes. Então, assim, por exemplo, viscosidade. Existem resina de baixa, média e alta viscosidade. Quais são as diferenças dela? A baixa, ela é mais líquida. A média, ela é mais, a gente chama do mel, ponto mel. E a alta, ela é bem grossa. Então, assim, você tem que saber manusear cada tipo de resina, tá? Então, se você mexer muito rápido, por exemplo, uma resina de alta viscosidade, ela vai criar muitas bolhas. Exato, e cada tipo de técnica, cada tipo de aplicação exige que vocês usem um tipo de viscosidade. Por exemplo, se vocês fizerem um dome com uma resina de baixa viscosidade, esperarem ela chegar em média, pode acontecer de causar uma retração nessa resina e ela ficar com manchas. E às vezes vocês nem sabem o que é ou podem confundir com o blushing. Então é ideal vocês usarem cada tipo de resina para cada tipo de aplicação. A técnica exige uma média viscosidade? Já comprem, já usem a média viscosidade. Exige uma alta? Já usem, já comprem. Um adendo importante que eu não sei que vocês sabem, o pessoal também, a resina de alta viscosidade, ela é a resina mais pura que tem. Porque ela já vem em alta viscosidade, depois eles fazem a diluição, adicionam aditivos para causar ela em média ou baixa. Então aí uma coisa bem legal para vocês. Até gravando o vídeo a gente aprende, Viu? galera? E também a alta, baixa e média viscosidade está relacionado à rigidez da resina. Então a baixa viscosidade, se vocês forem fazer um marca-páginas, por exemplo, que ele é muito fininho e comprido, ele pode ficar mais flexível. A de alta, no momento de cura aí de 12, 10 horas, já vai estar extremamente rígido. Dura, o negócio fica duro, você tira do molde. Eu fiquei assim impactada. Tem um vídeo lá no meu canal, olha eu já fazendo divulgação. Mas tem um vídeo lá onde eu tô testando todas as viscosidades e é muito legal porque eu tiro do molde, eu faço assim na baixa, ela enverga, eu faço assim na média, ela dá um pouquinho. Agora na alta, Não o vai. bicho não vai, gente. É Então muito é muito legal. importante vocês respeitarem e entenderem para que serve cada tipo de resina. Se tem as diferenças, então a gente deve utilizá-las elas da forma correta. E sobre a espessura, então ela tá ligada diretamente à grossura da nossa camada. A de baixa espessura, a gente vai usar uma camada fininha, a de média espessura, um pouquinho mais grossa, e a de alta espessura, uma camada maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente utilizar uma resina de baixa viscosidade e fazer uma camada muito grossa, a gente pode ser que a nossa resina ferva, borbulhe e Provavelmente, né? É baixa espessura, né, amor? Eu falei viscosidade. Viscosidade. Dá pra ver como a gente confunde. É. Então, a espessura ela tem que ser muito bem respeitada. Se você precisar usar um molde onde ele tem 1 centímetro ou mais, faça em camadas, tá? Uma coisa importante é que se vocês forem usar, por exemplo, a alta espessura, ela demora para começar a endurecer 72 horas. Então, é muito diferente da resina de baixa espessura, que aí em 1 hora ela já tá começando a pegar a gelatinação para endurecer. Nossa, eu fui testar uma de alta espessura, eu falei, gente, eu fiz errado a proporção. Não endurece Não nunca. endurecia nunca. Aí passou 3 dias, a bicha já tava Começou a dura. endurecer. Aí começou a endurecer. Eu falei, caraca, é muito diferente muito do diferente. manuseio. E assim, nos fornecedores, quando você vai comprar no site, enfim, ou quando você recebe sua resina, lá tá especificando qual é a espessura, o limite de Máximo. espessura máximo. Tem Então, que respeitar. tem que respeitar e cada resina às vezes tem um negocinho diferente. Algumas é 0,5, tem umas que é 1, mesmo sendo baixa viscosidade.
Então, assim, é bom você ficar Baixa atento. espessura, né? Baixa espessura. E essa questão aí de baixa espessura, baixa viscosidade, ela vai entrar muito no ponto que a gente vai falar agora, que é sobre a eternização. Por que que ela tá ligada? Porque se a gente for usar uma resina de baixa viscosidade, fizer uma camada para fazer uma eternização, né? Usar uma resina de baixa viscosidade para fazer uma eternização. E a gente passar do limite que a gente pode utilizar, a nossa peça pode ferver e a gente pode perder os itens que estão naquela eternização. Então, o segundo ponto que a gente tá falando nesse vídeo é sobre os cuidados que a gente precisa ter para fazer uma eternização. Eu sempre digo, nunca começa a resinar fazendo uma eternização, que é de extrema responsabilidade, né? Com certeza. Sim. Inclusive, gente, eu até o momento não trabalho com eternização. Então, se você não gosta, se você não quer trabalhar, tá tudo bem. Você não precisa obrigatoriamente fazer eternizações. Você não precisa também fazer tudo, tá? Exato. Você não Eu precisa. digo para as minhas alunas assim, vocês não são obrigados a ter toda a gama de catálogo que o teu cliente pedir. Quando você vai comprar um tênis num lugar e não tem tal marca, tá tudo bem, tu vai procurar em outra loja. Então, vocês precisam nichar o seu trabalho e impor limites do que vocês fazem ou não E fazem. você pode indicar uma colega de Com profissão. certeza, Se você não exatamente. trabalha com eternização, indica uma colega que você sabe que faz. Então aí, você não vai estar dispensando do seu cliente, você vai estar passando ali para uma outra pessoa, ajudando ela no trabalho dela. Então assim, é muito legal. E a eternização, ela não é só uma peça. Ela carrega muito sentimento junto. Então não é só você fazer, ai moça, eu perdi o plástico ali do teu cordão umbilical. Não, gente, aquilo ali é um pedaço do filho dela. É um momento único na vida dela que nunca mais vai retornar. Então é muito importante, responsabilidade demais na hora de fazer muita alguma eternização. responsabilidade. Demais. E isso... Sai daí, casa! E sobre a importância da gente ter cuidado com a eternização, né? Não só de como a gente vai manusear, como a gente vai fazer a nossa peça, e sim o cuidado que a gente vai ter com a nossa cliente. Por quê? Aquilo ali, como a Shelly falou, é muito delicado e tem um valor sentimental agregado muito grande. Então a gente tem que ser muito claro com o nosso cliente. O que a gente tem que ser claro com o nosso cliente? A resina, por mais que a gente use com uma proteção UV, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, não quer dizer que ela vai ficar para sempre com essa proteção UV. Com o passar dos anos, muitos anos se passando, ela pode vir a amarelar. Então a gente tem que deixar isso claro para o nosso cliente. Olha, pode ser que daqui a alguns anos essa peça venha amarelar. Tudo bem por você fazer essa pecinha, mesmo que daqui a alguns anos ela possa amarelar? Ok, tudo certo. Tu já tá deixando claro pro cliente que isso pode acontecer. Se não acontecer, ótimo, show de bola. Mas se acontecer, ele já vai estar ciente que isso pode vir a acontecer, tá? Exatamente. É muito importante falar isso, porque se você não falar, daqui a alguns anos o teu cliente vai dizer, olha, minha peça ficou desse jeito aqui, e agora, o que tu vai fazer? Entendeu? Então, sejam 100% claros. Eu gosto de usar a frase que o idiota precisa ser dito. Então, falem tudo nos mínimos detalhes, falem por mensagem, que vocês consigam depois provar também, para esse cliente ficar registrado ali, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer na eternização, assim, eu amo fazer eternização. Eu também. Mas assim, é como as meninas falaram, tem que ter um cuidado ali. E aí o que eu sempre faço, né? As pecinhas a gente imprime, né? As informações, tem ali as pecinhas, o teste, né? O umbigo, quando tem umbigo, né? Às vezes não tem, mas a maioria das vezes tem. Então, assim, às vezes eu posiciono 3 opções, antes, primeiro eu faço a primeira base, fiz a primeira camada, deixo secar bonitinho. Secou bonitinho, ela não vai marcar se eu colocar as coisas em cima? Então, beleza. Aí eu venho, coloco, posiciono 3 opções e aí eu mando as imagens pro meu cliente antes de fixar, porque aí ele tem a opção de mudar as coisas de lugar, se não estiver agradando. Porque se você colocar, mandar a foto depois, se o seu cliente quiser mudar, e aí, minha filha? E é importante dizer assim, ó, olha... Agora, quando tu aprovar, lê muito bem o nome do teu filho, lê muito bem as datas, lê muito bem tudo que tá aqui. Tá tudo certinho? Você confirma? Se tu aprovar, eu vou fazer dessa forma, não tem mais como mudar. Deixa isso tudo muito bem explicado, né? Eu sempre faço isso e sempre costumo dar muito certo, porque a gente deixando claro é muito importante. A Mandy, ela organiza dessa forma, né, de como vai ficar organizadinho ali a peça, manda fotinho pro cliente. Eu já utilizo outra forma, então a gente tem 2 formas aí que vocês podem utilizar
para estar mandando para o cliente, para cliente aprovar essa eternização, né? Eu utilizo bastante o Canva, então eu faço um protótipo, eu tenho lá no Canva ou o tamanho do círculo que eu utilizo para fazer a eternização, ou do coração, e eu coloco lá as informações, eu peguei a foto de um umbiguinho, a foto de um teste de gravidez, e eu vou manipulando as informações ali e vou mandando foto pra cliente aprovar, né? Então eu sempre falo assim, ó, gostou dessa posição? Ah, gostei sim, não, coloca um pouquinho mais pra baixo, aí a gente vai conversando pra alinhar direitinho, e depois que eu falo assim, não, eu gostei dessa forma, pode ser assim, então eu falo assim, ok, eu preciso que você me confirme os dados, o nome tá certinho, a data tá certa, o peso, os Eu centímetros, sempre faço isso também. Tudo. Confirmar todos os dados. Segue os dados, tá tudo certinho? Isso. Porque senão depois dá algum BO, filha, aí o culpa é sua se você não fizer isso. E um adendo, até não falando exatamente de eternização assim com cordão umbilical, mas, por exemplo, assim, a fita de LED também, que muitas vezes a gente usa, a cada processo da resina, testem a fita. Porque imagina se você vai eternizar, por exemplo, uma aliança, alguma coisa, e no meio do caminho, por algum motivo, queima essa fita. E aí você não testou. Então, vão testando a fita também, que é muito importante. Eu sempre vou testando. E a gente também tem que organizar muito bem o nosso ateliê e os pedidos dos nossos clientes. Então, vou falar um pouquinho da organização em questão da eternização e a gente já vai seguir com o próximo ponto, que vai ser sobre essa questão também de organização. Então, quando a gente recebe um umbiguinho, um teste de gravidez, ou a pulseirinha, ou uma mecha de cabelo, ou que seja uma coisinha simples, uma flor que seja, né? A gente tem que deixar muito bem separadinho que aquele umbiguinho é daquele bebê e o outro umbiguinho é do outro bebê, pra gente, imagina, trocar o umbigo da criança, como é que faz aí? Vai ficar os umbigos trocados depois que estiver dentro da resina, a gente não tem como trocar. Então é muito importante a gente organizar os nossos pedidos e aí vai entrar a questão da organização dos pedidos e do ateliê. Primeiro eu vou falar sobre a organização dos pedidos. É muito importante a gente ter uma forma, descobrir uma forma melhor de como vocês vão usar, né? Eu uso uma forma, acredito que as meninas usam outra, de organizar o pedido de vocês, para onde vocês vão deixar exposto, para vocês saberem qual que é o prazo de entrega, né, meninas? Eu gosto bastante de bloquinho também. Eu gosto de bloquinho porque aí você cola. Eu normalmente coloco na frente do computador ali, então eu coloco tipo, tal pessoa tem tal pedido, prazo tal, eu coloco a data que eu comecei, né, que eu acertei e tal, não sei o quê. E aí eu faço assim, tudo certinho, com bloquinho, e também você pode se organizar por planilha, que também funciona bastante, é bem legal. Sim, eu faço com post-it, vou anotando tudo ali. E é importantíssimo vocês darem um prazo já contando com o erro. Deem um prazo pro cliente de vocês contando que pode chover, contando que pode vocês terem que refazer a peça no meio do caminho. Não no caso de eternização, mas no caso de uma peça normal. Eternização vocês não podem errar. Então eu coloco tudo anotadinho no post-it e coloco assim na parede onde eu tô resinando, na minha cara mesmo. E coloco tudo certinho ali também, a cor de glitter, a cor de pasta. Se vocês puderem também fazer alguma foto com a referência que o cliente de vocês pediu e imprimir junto. Aconteceu um caso comigo que a minha foto de referência que eu mandei pra ele escolher era metade pasta preta e metade folha de ouro. Só que naquela peça tava com bastante folha de ouro. Conscientemente, assim, sem propósito, entendeu? E aí eu fiz a peça dele com um pouquinho menos de folha de ouro, também no inconsciente. E ele bem assim, não moça, mas a foto que você me mandou tinha mais folha de ouro, então eu quero que você refaça com mais folha de ouro. E aí tu vai fazer o quê? Então cuidem muito na hora que vocês vão mandar uma referência, porque vocês vão ter que seguir aquilo ali. E mandem pro cliente de vocês também, expliquem muito bem, nesse caso eu não tinha explicado pra ele, resinas são referências, vocês não conseguem reproduzir 100% uma peça igual a outra. Não dá tá? pra ser uma cópia, então é muito importante você falar, eu vou me inspirar, é uma inspiração aqui, mas não vai ficar 100% igual, porque é um trabalho manual, até o tom cada peça da pasta, é única. Né? Cada vez que tu coloca uma quantia que mude 1 milímetro de pasta a mais, vai mudar o tom da peça. E também são várias marcas, né? Tem uma marca X que tem um rosadinho mais claro, a outra tem um rosadinho mais escuro. Então tem tudo isso. Inclusive aqui no canal, o primeiro vídeo desse canal é exatamente falando sobre isso, de como uma única técnica ela pode ficar diferente, feito por pessoas diferentes e manuseando a resina diferente. Então a resina a gente brinca até que ela tem vida própria, né? Exatamente. Então ela pode mudar como ela fica ali no molde. Então vocês deem uma olhadinha lá no primeiro vídeo do canal que vocês vão ver exatamente sobre isso, que a resina, nenhuma peça vai ficar igual a outra e você pode frisar isso pro cliente, que o cliente vai ter uma peça exclusiva.
Sobre a questão de organização de pedidos, eu já organizei meu pedido com bloquinhos e eu tenho usado bastante o Trello. O Trello, para quem não sabe, é uma plataforma maravilhosa, ela é gratuita, né? Então você consegue utilizar tanto no celular quanto no computador. E você consegue organizar por cor e por balãozinho, né? Tabelinha. Colunas. Coluna. Então ela é parecida com uma planilha, mas eu odeio planilha porque eu não sei mexer. Então o Trello, ele me ajudou muito nessa questão. Tu consegue fazer os quadrinhos ali, as tabelinhas, você consegue colocar fez o pedido, pagou o pedido, falta produzir, falta enviar, e você faz as etiquetinhas. O fulano encomendou o chaveiro de letra, o ciclano encomendou a eternização. E você vai arrastando, ele já pagou, aí ele vai tirar dali do pagar, vai pra produção. Da produção tem que enviar. Então você consegue utilizar o Trello também para fazer as organizações do seu pedido. E o Trello também é muito legal para produção de conteúdo. Eu utilizo o Trello para produção de conteúdo. Então também ele é legal para você produzir aí o que você vai postar no seu perfil da sua loja, entendeu? Ele é muito bom. Isso aí. E também entrando na questão de organização, a quarta diquinha desse vídeo é sobre organização de ateliê. O quão importante a gente tem que ter o nosso ateliê organizado, desde como a gente vai guardar os nossos moldes e como a gente vai guardar nossa resina, onde a gente vai deixar dispostos os nossos glitters e pigmentos, né, meninas? Sim, é muito Isso aí. importante. Deixa tudo que é pigmento num lugarzinho só, porque quando você precisar, você vai saber que tá ali. Moldes, deixa organizado em um gaveteiro, um lugar que fique mais fácil. As meninas também têm outras dicas sobre organização de moldes também, que elas podem falar. Sim. Mas é muito importante que vocês organizem. Tenham um espacinho para que fique a parte que vocês fazem papelaria, para também não estragar os seus materiais de papelaria com resina, né, melecar e tudo mais. Então é importante vocês deixarem um cantinhozinho ali para que tudo flua bem. Não é que tem que ser tipo 100% todo dia organizado, o ateliê vai ficar bagunçado, mas que você tenha um espacinho para ter pigmentos, moldes, etc, vai ficar mais fácil no seu dia a dia, no seu trabalho. Tem algumas marcas de molde, inclusive, que já vem com algum papelãozinho, algo mais grossinho para você colocar. Então é bom você ir organizando os seus moldes assim, sempre dos mesmos tamanhos, para não desequilibrar e não danificar os moldes de vocês. E uma dica muito legal para vocês guardarem sempre a resina endurecedor dentro de lugar fechado, porque a resina, no contato muito com a luz, ela começa a se danificar antes mesmo de vocês utilizarem. Então guardem no armarinho fechado, e vocês podem inclusive usar aqueles potinhos que sugam umidade. E aí vai também prevenir por mais tempo aí a sua resina em melhor qualidade. Tipo as sílicas. Exato. Legal, pode Ele colocar puxa no mofo, sabe? ambiente. Uhum. Interessante. Eu coloco, às Gente. vezes, um saquinho lá dentro do armário. Muito É legal. muito bom. Eu já vi questão de uma marca específica que eu utilizei, que o endurecedor ficou ali na parte da manhã, no verão, no ateliê, pega um cantinho dele, pega o sol. E eu, sem perceber, o meu endurecedor tava tendo contato com o sol todos os dias de manhã. E quando eu fui ver, o meu endurecedor tava amarelo. Então é muito importante a gente cuidar nisso. Falando em endurecedor amarelo também, uma coisa que eu gosto muito de salientar é que não troquem a resina e o endurecedor de embalagem. Porque tudo é químico. E um químico pensou naquela embalagem própria para aquela peça ali, para que não danifique. Então, se você pega, por exemplo, o endurecedor normalmente vem numa embalagem toda preta e coloca numa embalagem transparente, ele vai absorver muito mais umidade. Então, tem que ter esses cuidadinhos, assim, limpar bem a borda das embalagens de vocês também, porque às vezes fica aquele cristalizado em volta, ele pode infectar o endurecedor. Usa o endurecedor, já fecha, principalmente o endurecedor, gente. A resina é um pouco mais tranquila de trabalhar. Mas o endurecedor usou, já fecha no mesmo instante. Porque até o oxigênio danifica o endurecedor. Ele pode prejudicar aí a durabilidade do endurecedor de vocês. Porque é muita química, né? Muitos componentes. Então é bom tomar cuidadinho aí pra manusear. Gente, tem muita dica boa nesse vídeo. Meu Deus, eu tava pensando exatamente nisso. Nossa, vocês assim, ó, vão sair arrasando já de Dá pra começo. gente juntar todos esses vídeos e tá vendendo pra vocês. Vai Vai ser ficar um aqui. curso. É praticamente um curso. Então vocês valorizam a gente, se inscreve nos canais, Exato. deixa o like, ativa as notificações. Isso aí. E deixa um comentário pra ajudar no engajamento. Aqui a Mandy tava falando em questão sobre o componente químico da resina, né? Qual canal que ficou? Ficou o seu? Ficou o seu. Sobre os EPIs. No canal dela, numa das dicas que a gente tá falando, a gente fala sobre o EPI, então corre lá pra ver o vídeo, pra ver a importância de a gente usar o EPI correto, tá? Eu não vou dar mais spoiler, só vai pra lá. Só vai, só vai. Então, o quinto e último ponto deste vídeo é sobre a cura
UV ou proteção UV. Qual que é a diferença? Então a gente tem a resina com cura UV e tem a resina com proteção UV. Vamos falar um pouquinho sobre elas? São duas coisas diferentes, tá, gente? Então, a resina de cura UV, ela vai curar na cabine, tá? Cadê a cabine? Cabine? Na cabine? Cabine. A resina de cura UV, gente, ela é curada na cabine, o que significa que ela vai precisar de uma luz UV ali para secar. Então existem vários tipos de cabine, né? São cabines que é usado para nail design, né? Que faz unha de gel, de vidro e etc. Então tem vários tamanhos e modelos, tá? Tem também lanterna. E aí eu normalmente uso bastante resina de cura UV para fixar itens nas peças, nomes e etc, transparência, então pra não sair nada do lugar quando a gente jogar a resina, entendeu? Então é muito importante e é muito importante que você saiba a diferença, né, Shelly? Porque... Exato. Uma coisa que eu gosto sempre de mencionar pra você saber a diferença, a resina de cura UV que a Mandy estava falando, ela vem um componente Pequena. só. Então é só um potinho pequenininho. Já a resina de proteção UV é uma resina que ela tem um aditivo que vai proteger a resina contra o raio UV, contra o amarelamento. Então vai ser uma resina normal, com resina e endurecedor, 2 componentes, A e B, e aí ela vai ter uma proteção UV. Então a cura UV vem um componente só, que é uma resina que vai secar na cura UV, e a de proteção UV vem os 2 componentes, em resina e endurecedor. porque a de cura UV você não precisa misturar nada, é só você aplicar, misturar e colocar a cabine. Já outras são 2 componentes, então isso é ótimo para que você saiba a diferença. Diferenciar. E tem uma coisinha também que, por mais que seja simples, tem pessoas que não sabem, né? Mas a resina de cura UV, além de curar na cabine, na lanterninha UV, ela também cura no sol. Então, em exposição com o sol, ela vai, então, acontecer a cura. E aí, meu povo, gostou? Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês quiserem saber quais as outras 10 dicas que temos aí falando sobre como iniciar na resina, 5 tá no canal da Mandy, 5 tá no canal da Shelly. Então, corram lá, se inscrevam no canal, que elas têm muitos conteúdos maravilhosos pra quem tá iniciando e também pra quem já trabalha. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Se inscreve aqui embaixo, dá um joinha, ativa a notificação pra não perder nenhum conteúdo. E um beijo, até a próxima. Tchau! I wanna love you. And in the night, I wanna love you. Every day, every night, is it together? Vai dar um bruto de 80 minutos. Meu Deus, eu quero ver eu editar isso aí.